bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. Você aí, eu aqui, nós unidos, meditando na palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está no Salmo 125:1, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, estamos vivendo num mundo de grande tribulação, muita tribulação. Um momento em que o mundo está assolado pela mortandade, a humanidade está assolada pela mortandade. Um momento em que nós saímos de casa e não temos certeza se voltaremos sem sermos infectados, sem sermos contaminados. Um momento em que saímos de casa e não temos certeza, não temos a segurança de que voltaremos sem sermos agredidos física, verbalmente. Não temos a certeza se sairemos de casa e voltaremos sem sofrermos violência. E muitas vezes até na própria casa, não é? O mundo está realmente em grande tribulação. Poderíamos dizer, talvez, que estamos vivendo o dia mau. A humanidade vive o dia mau. Irmãos, certo é que nós estamos nesse mundo e que nós temos que viver nesse mundo. E louvado seja o Senhor por Ele existir, por Ele ser quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, contra o qual não há poder, o Deus Trino, fiel, justo, misericordioso, o Deus cheio de bondade e benignidade, o Deus que tem zelo por nós. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por Ele nos amar acima do que pensamos, do que podemos imaginar. Por Ele nos aceitar, por Ele não nos desamparar. Eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, precisamos saber quem é o nosso Deus. E precisamos estar realmente abrigados no Senhor, sabendo que Deus é o nosso refúgio, baluarte, rochedo e fortaleza. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso abrigo. É assim que temos que estar nesses momentos de grande aflição. Temos que estar abrigados no Senhor, fortalecidos na sua palavra, fortalecidos no seu amor, cuidados pelo seu amor. Mas para estarmos, irmãos, dessa forma, precisamos realmente nos achegarmos ao Senhor, fazer do Senhor o nosso braço forte, nos mantermos confiantes no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam. Enquanto a nossa confiança estiver no Senhor, nós não vamos nos abalar, nós não vamos enfraquecer, nós não vamos desistir. Irmãos, certo que estando nesse mundo, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por tribulações. Sônia, você está dizendo que se eu confiar no Senhor, eu não vou passar por nada disso? Não, irmãos, não é isso. Vamos passar sim. Porque Jesus disse que no mundo teremos aflições. Então nós não estamos ilesos de sofrermos aflições. Não. Mas Jesus fala, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo que eu venci o mundo. Ele está dizendo, no mundo vocês vão ter aflições. Vão ter problemas, preocupações, mas confie em mim, se firme em mim, porque eu venci o mundo, eu venci tudo por causa de vocês. Confie em mim. E aqui o Salmo 125 fala, se vocês confiarem no Senhor, vocês não vão se abalar. Vocês vão sofrer, sim, tribulações, vão vivenciar tribulações. A Bíblia fala que nós somos, entre aspas, em outras palavras, estranhos no ninho. Ou seja, nós não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria não é aqui, a nossa cidade não é aqui, é no céu. Nós somos estranhos aqui. Então, é certo que nós estando aqui vamos passar por tribulações. Mas nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração. Ah, Sônia, então não vou ligar para o Covid, não vou ligar para as violências. Não, não é isso, irmãos. Nós temos que ser os primeiros a dar exemplo. Nós temos que usar o álcool, nós temos que usar a máscara, nós temos que nos distanciar. A Bíblia fala que há tempo de abraçar e de separar. Chegou o tempo de separar. E graças a Deus que nós não estamos totalmente separados, porque hoje a tecnologia está muito desenvolvida. Hoje temos esses canais como Facebook, YouTube, para nos comunicarmos, para nos vermos.
temos o WhatsApp com chamada de vídeo. Então nós estamos totalmente separados. Deus preparou tudo antes, para que quando chegasse o momento de separar, ainda a gente pudesse estar juntos. Louvado seja o Senhor também, porque espiritualmente também nós estamos separados. Porque existe a palavra de Deus, que nos une, que nos faz membros de um só corpo, que nos fortalece. Então, não estou dizendo que não devemos ligar para isso. Sim, irmãos, temos que ser realistas. Estamos vivendo num mundo onde chegou o dia mau. Estamos vivendo num mundo atribulado, onde a mortandade está às portas, onde a violência é diária. Estamos sim. Mas o que não podemos é nos deixar levar por essa situação, é nos deixar levar por esse mundo, é nos deixar levar por esse dia mau. Não, irmãos. A nossa confiança tem que estar no Senhor, sabendo que Ele realmente é o nosso refúgio, que nele estamos guardados. Nós temos que tomar todos os cuidados, porque Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. E nós, repito, temos que ser um exemplo. Os exemplos somos nós. Mas nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias, nos deixar levar pelas situações, nos deixarmos levar pelo Covid-19, pelo coronavírus, pela mortandade que assola o país, pela violência que assola o país. Não, irmãos. A nossa mente tem que estar em Cristo. A nossa força vem de Deus. Nós precisamos estar a cada segundo de nossas vidas abrigados no Senhor, sabendo que se vier a tribulação, o Senhor estará conosco. Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. É a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Nós precisamos permanecer para sempre, firmes e fortes, confiantes no Senhor, seguindo a nossa vida, seguindo a nossa trajetória aqui na terra até o dia que Deus nos chamar, mas seguindo de forma altiva, com fé, com a certeza que estamos guardados, com a certeza que estamos protegidos, com a certeza de que o Senhor será o nosso médico se nós precisarmos, que o Senhor será o nosso advogado se nós precisarmos, que o Senhor sempre foi e sempre será o nosso Pai, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso protetor, o nosso guia e condutor. É nessa certeza que temos que viver. E quando chegar a tristeza até nós, porque chega, estamos aqui, chega. Quantas pessoas amadas nós estamos perdendo, isso dói muito, dói muito. Eu me propus a fazer um jejum toda segunda-feira, convidei vocês e convido vocês que assistem esse canal, tirem momentos de oração, tirem momentos de jejum, porque se você está com saúde, se eu estou com saúde, Deus espera algo de nós, que no mínimo que nós venhamos, entre aspas, interceder, orar pelos que estão doentes, orar pelos que já ficaram doentes e sararam, mas estão com sequelas. Orar por aqueles que estão perdendo entes queridos. Então, nós temos que estar firmes e fortes. Nós temos que ser agora, entre aspas, o alicerce daqueles que estão sofrendo e não têm força para estar orando, para estar jejuando, para estar na presença de Deus. Não vamos esperar que o problema chegue até a nossa casa. E se o problema chegar até a nossa casa, como pode chegar, se nós não estivermos confiantes no Senhor, nós não seremos como um monte de Sião. Nós vamos nos abalar e podemos até cair. Então, irmãos, nós temos que manter a nossa confiança em Deus. E para manter a nossa confiança firmes em Deus, nós precisamos conhecer o nosso Deus, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos vivenciar as coisas de Deus, nós precisamos nos entregar totalmente a Deus, reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, nos firmar no Senhor, nos firmar na palavra do Senhor, e dia a dia, meditando na palavra de Deus, se achegando a Deus, tendo um tempo de oração, clamando a Deus, jejuando, buscando a Deus de todo o coração, nós vamos fortalecendo o nosso espírito. E à medida que nós fortalecemos o nosso espírito, nós não nos deixaremos abater pelas circunstâncias, por mais dolorosas que sejam, por mais intensas que sejam. Nós vamos sofrer sim. Somos humanos, temos alegria, temos tristeza, temos dores. Sim, temos. Mas não vamos nos abalar
a ponto de desistir, a ponto de cair e não conseguir levantar. É isso que diz a palavra de Deus, quando diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele diz: aqueles que confiam em mim, aqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso, no único Deus, não caem e ficam prostrados. Não ficam prostrados, não caem. Se cair, se levantam. Não se deixam abater a ponto de não ter força para continuar. Não desistem. É isso que Deus nos diz. Não desistam. Nós temos que continuar firmes e fortes, irmãos. Nós temos que continuar inabalados na nossa fé, na certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. Irmãos, quem criou tudo isso? Quem nos criou? É o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos criou, o Deus que fez céu, terra, ar, mar. Não tem domínio sobre todas as coisas? Não pode mudar as coisas num clique, num segundo, mudar toda a situação? Não pode. Pode, irmãos. Pode. E louvado seja o Senhor que esse Deus, a despeito de toda a sua soberania, a despeito de toda a sua grandeza, é um Deus benigno, é um Deus amável, é um Deus que nos ama, é um Deus acessível, é um Deus que nos ouve, é um Deus que está de braços abertos. Irmãos, nós temos que socorrermos do nosso Deus. Nós temos que nos achegar mais e mais a Deus. Nós temos que pôr toda a nossa confiança no Senhor e olhar para o Deus que nós cremos. Nós temos que confiar no Senhor de todo o coração, a ponto de não nos abalarmos com as situações que venhamos enfrentar nesse mundo, por mais terríveis que sejam. Podemos ter as reações das ações que sofremos, sim, mas essas reações têm que ser momentâneas. Essas reações não podem ser duradouras a ponto de nos abalar, a ponto de nos fazer tremer, desistir, calar. Não, irmãos. Mas para isso, nós temos que realmente fazer do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Temos que estar totalmente abrigados no Senhor, no nosso Deus. Temos que fazer isso. É de Deus que vem a nossa força. É de Deus que vem o nosso socorro. Então, irmãos, sejamos cuidadosos. Vamos dar o exemplo. Sim, vamos evitar sair porque é necessário. Precisa trabalhar? Vamos trabalhar com todo o cuidado. Precisamos auxiliar o próximo? Vamos auxiliar com todo o cuidado. Mas não podemos, irmãos, viver num mundo de medo, de insegurança. A despeito de vivermos nesse mundo de insegurança, não podemos deixar que o medo, que a insegurança nos abalem a ponto de nos tornar frágeis, fragilizados, inseguros, medrosos. Irmãos, é nessa hora que nasce ou que toma conta de nós a depressão. É nessa hora que toma conta de nós a síndrome do pânico. Quando nós nos deixamos levar por esse dia mau. Quando nós nos deixamos levar por essas tribulações que estamos vivenciando neste mundo. Não podemos. Sônia, você está dizendo então para a gente não ser realista? Para a gente viver de ilusão? Não, irmãos, não. Vamos ser realistas. O vírus existe, a doença existe, a situação não melhorou, piorou, porque agora tem essas mutações, que eu esqueci o nome agora, tem essas mutações que os cientistas dão um outro nome, mas não estou me recordando agora, mas a variante, tem essas variantes, que dizem que são muito mais intensas, são muito mais fortes e causam muito mais mal. E além disso, tem as sequelas que essa doença deixa. E não bastasse isso, irmãos, temos o homem corruptível, o homem que vende vacina, o homem que deixa de dar vacina para vender, para levar para seus entes queridos e deixar os outros sem. Temos o homem, como eu vi na notícia, no noticiário essa semana, que vende água como se fosse
remédio para curar do coronavírus, curar dessa doença. E há pessoas que compram, sim, vendeu muita água como vacina, como remédio. Estamos no mundo de um homem corruptível. Estamos no mundo que, a despeito dessa pandemia, irmãos, essa pandemia, no meu entender, é um meio que Deus está dando à humanidade para se acertar com Ele. É um tempo que Deus está nos dando para nos acertarmos com Ele, nos achegarmos a Ele, dependermos diretamente dEle, termos comunhão com Ele, sermos um com Ele. É o tempo que Deus está nos dando para nos consertarmos, deixarmos aquilo que desagrada a Deus, que entristece o Espírito. É o tempo que Deus nos está dando para fortalecermos a nossa fé. E é isso que esperávamos da humanidade. E nesse tempo de pandemia, nós estivéssemos mais juntos, ainda que distante fisicamente, um ajudando o outro, um cooperando com o outro. Mas é a época que mais tem homicídio. Que tristeza! Esse pai que colocou fogo na casa e matou os 3 filhos menores, um de 2 anos, se não me engano, outro de 4, o outro de 14, ou 9, 14, não sei. Eu sei que o bebezinho tinha 2 anos. Que tristeza, irmãos. Nesse tempo de pandemia que nós achamos que seríamos um mesmo, um ajudando o outro, né? Um por todos, todos por um. E nos deparamos com o pior do ser humano. Parece que o ser humano decidiu nessa pandemia revelar o seu pior. Maridos matando esposa, esposa matando marido, pai matando filhos. Os assaltantes, os bandidos, os delinquentes, praticando violência gratuita. Não se contentam mais em chegar e retirar o bem, levar o objeto valioso. Não, eles querem machucar, eles querem matar, eles querem agredir. Os políticos, irmãos, agindo como se não tivesse pandemia, como se eles não estivessem à beira da morte, como todos nós estamos, sujeitos à morte a cada dia. Irmãos, que adianta? Que adianta ser corrompido? Que adianta ser corrupto? Se amanhã a gente pode estar morto. Se antes tinha essa possibilidade, hoje em dia tem muito mais. Mas parece que o ser humano não atenta para isso. O ser humano não atenta para o fato de que a nossa vida está por um fio. Um pequeno fio que pode se romper de uma hora para outra. E em vez do ser humano mostrar a sua humanidade, a sua bondade, o amor ao próximo, o ser humano começa a mostrar o que há de pior em si. Toda regra tem exceção, não falo de todos. Mas é o que mais vemos nesse tempo de pandemia. Não bastasse o vírus maldoso, maligno, maléfico, o homem ainda insiste em ser mau. Irmãos, se nós formos nos levar por tudo isso que estamos vivendo, a gente não aguenta, a gente desiste, a gente tem medo de abrir a porta de casa, a gente tem medo até de ficar em casa. É por isso que Deus nos exorta a confiarmos totalmente nele, a voltarmos a nossa confiança, a voltarmos o nosso pensamento, a entregarmos a nossa vida a ele, somente a ele, porque nele estaremos seguros, nele podemos confiar, com ele nós não chegaremos ao ponto de nos abalar, ainda que venhamos soframos as consequências do mundo em que vivemos. Não vamos nos abalar
a ponto de ser totalmente fragilizado. Não, nós vamos nos manter firmes e fortes. Irmão, nós que seguimos ao Senhor Jesus Cristo, que temos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, é hora de nós realmente confiarmos totalmente no Senhor. É hora de nós fortalecermos a nossa fé. É hora de nós nos alimentarmos da palavra do Senhor. É hora de nós vivenciarmos o que Deus tem para nós, independente das circunstâncias. É hora de nós fecharmos a porta para o medo, para a insegurança, para a violência. E como nós fazemos isso? Confiando no Senhor, se abrigando no Senhor, nos mantendo firme e forte, sabendo quem é o nosso Deus, sabendo que o nosso Deus tem controle de todas as coisas e nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cairá se Deus não permitir. Eu posso puxar aqui, se Deus não quiser que caia, não vai cair. Mas se Deus quiser que caia, eu não preciso nem puxar. Deus tem o controle de tudo. Irmãos, é hora de confiarmos no Senhor como talvez nós nunca tenhamos confiado. Confiar em Deus quando tudo está bem é fácil. É na hora da tribulação que temos que permanecer inabaláveis, porque temos fé no nosso Deus, porque conhecemos o nosso Deus, porque nos refugiamos no nosso Deus e é o nosso Deus que nos dá força, que nos dá a solidez, que nos dá a estrutura para nos mantermos inabaláveis. Vamos tomar os cuidados, vamos tomar as precauções, vamos tentar nos proteger no que depender de nós, mas não vamos colocar a nossa confiança no mundo, nas coisas do mundo. Vamos colocar a nossa confiança no Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, sabendo que até para surgir uma vacina, um remédio, é preciso que Deus permita lá no céu. É preciso que Deus dê sabedoria ao homem. É preciso que Deus faça chegar a vacina até nós. Porque se Deus não fizer, nada acontece. Confie no Senhor, confiemos no Senhor. Se confia no Senhor, são como o monte Sião, não se abalam, não vamos nos abalar, irmãos. Não vamos nos entregar ao coronavírus, ao Covid-19. Não vamos nos entregar a essa mortandade, a essa tristeza de ver nossos entes queridos, nossos amigos doentes, sofrendo. Não vamos, alguns se perdendo, né? Perdendo contato, indo para Jesus, nós ficando aqui, falecendo, nos deixando. A tristeza é muito grande, mas não vamos nos deixar levar por essa tristeza, não vamos nos deixar levar por esse medo, não vamos nos deixar levar por essa violência, não vamos nos deixar levar por esses homens corruptos, não vamos nos deixar levar pela falta de humanidade nos humanos. Vamos, irmãos, confiar em Deus, nos achegar a Deus, dar liberdade ao Espírito Santo, para que pelo menos em nós Ele possa trabalhar, Ele possa fazer as mudanças, Ele possa nos tornar mais próximos dEle. Vamos confiar no Senhor. Não importa o que passemos, não importa quão grande seja a dor, quão grande seja o sofrimento, temos que saber que o Senhor está presente no nosso sofrimento, que o Senhor está presente na nossa alegria, que o Senhor está presente em nossas vidas e Ele tem o controle de tudo. Não vamos nos abalar a ponto de desistir, a ponto de nos trancarmos dentro de casa com medo de sair. Não vamos nos abalar a ponto de confiarmos em homens e esquecermos de Deus. Não. É hora de vivenciarmos o melhor de Deus. É hora de mantermos a nossa fé inabalável. Jesus disse que quando ele voltasse, ele encontraria fé, que ele possa encontrar fé em nós. E mais que isso, que ele possa nos encontrar refugiados nele, inabaláveis. À medida que nós permanecermos inabaláveis, nós poderemos ser instrumento de Deus para aqueles que estão abalados, que estão acometidos por essa tristeza tão grande, por essa mortandade, por essa violência. Nos refugiemos no Senhor,
Confiemos no Senhor de todo o coração. Nos entreguemos ao Senhor. Porque em nome de Jesus, é dele que vem a nossa força. É Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele que nos protege. É Ele que nos mantém firmes e fortes para caminharmos essa carreira que nos está proposta. Até o dia em que venhamos acabar essa carreira. E possamos dizer como Paulo disse: guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Amém, irmãos. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor, que é a nossa força. Louvado seja o Senhor, que nos dá todos os motivos, todas as condições para confiarmos nele e continuarmos firmes e fortes, inabaláveis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus abençoe você grandemente. Um final de semana abençoadíssimo, firme e forte. A despeito da dor, a despeito da tribulação, nós caminhamos firme e fortes, porque Jesus Cristo é a nossa força. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E se passarmos por tribulação, o Senhor estará conosco, nos amparando, nos guardando, nos protegendo. O Espírito Santo estará nos consolando. E nós continuaremos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Fim de semana abençoadíssimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Não se esqueçam de se inscrever. Não se esqueçam de deixar o like. Irmãos, quando deixa o like, vai fortalecendo o vídeo. Então o Facebook vai permitindo que continue, né? A gente conquista até mais espaço. Mas se não der o like, é como se as pessoas não tivessem gostado, não quisessem que o vídeo permaneça. Então dê o like, se inscreva e compartilhe. Porque tem muita gente que já está abalada e precisa confiar no Senhor. Precisa conhecer essa força que vem do Senhor. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente. Aleluia. Glória a Deus.